Bom, como a Célia já introduziu aqui sobre a nossa palestra, vou falar hoje um pouquinho sobre essa parte da nossa frase que oramos sempre, né, pelo Pai Nosso. E vai ser a parte justamente do seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, né? Ou no mundo espiritual, como foi dito aqui no nosso vídeo institucional. Por que eu digo isso, né? Sobre seja feita a vossa vontade? Porque aqui na terra, tudo que menos fazemos é que seja feita a vossa vontade. É sempre seja feita a minha vontade, do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo. E quando a gente entra nesse cerne assim, desse querer, desse desejo, se a gente começar a aprofundar um pouco nesse contexto, a gente começa a perceber que tudo isso daí vem trazendo os nossos, entre aspas, problemas, as nossas preocupações, porque nem tudo que a gente quer vai acontecer. Nem tudo que a gente deseja vai ser realizado. Algumas coisas sim, outras coisas não. Por quê? Porque está tudo sendo de acordo com vossa vontade. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa se aprofundar um pouco no entendimento sobre o quê? No entendimento sobre tudo, sobre o universo, sobre a Terra, sobre tudo que é feito, desde o seu, né, que nem eu sempre digo aqui, seu átomo. Porque tudo já tem uma inteligência. Então, já foi programado por alguém para tudo estar realizando aqui do jeito que está sendo realizado. A gente que comanda como os astros, as estrelas, as galáxias funcionam? Não. Como os átomos funcionam? Não. Como o nosso corpo funciona? Não. Então tudo é feito através do quê? De uma inteligência muito maior. Que quem sabe um dia a gente chegue assim a um milésimo de entendimento sobre alguma coisa. Porque é tudo muito vasto. A gente não tem uma capacidade tão grande de, intelectualmente falando, de compreender como que tudo se encaixa na vida. Porque tudo apenas acontece. Tudo, sem exceção. E tudo que eu estou falando aqui, mais uma vez também, lembrando, é apenas a minha visão, é o meu estudo sobre a vida. Então não considerem tudo que eu estou falando como uma verdade absoluta, mas vai lá e experienciem, observem, vivam, né? Porque se todos aqui observar como que é o andamento da vida, todo mundo vai perceber que nada mesmo está no nosso controle. Por que eu digo isso? Porque a vida me trouxe alguns exemplos. E um deles foi o seguinte: foi quando meu pai partiu daqui por uma melhor. Por quê? Porque ele tinha planos, ele tinha algumas coisas que ele queria realizar. E ele estava bem de saúde, estava pleno. E num dia ele falou: vou fazer alguma coisa lá e vai ser assim, assim, assim. No outro, não foi possível. A vida se interrompeu naquele momento. E depois de 10 anos que eu fui começar a entender o que é que aconteceu. Que nada está no nosso controle. A gente pensa que vai... Nós somos o quê? O realizador. Nós somos aqueles que estão
comandando a vida. Será? A gente está comandando mesmo? Isso me fez muito assim, me fez pensar demais, me trazer muitos questionamentos. Mas só depois de algum tempo, porque a gente também vai amadurecendo com o tempo. A gente vai começando a perceber que a vida não é só aquilo que a gente almeja, que a gente quer. É aquilo que é possível ser realizado de acordo com vossa vontade. Então, vamos parar para pensar um pouquinho o que é que nos leva para o sofrimento, o que nos leva para uma tristeza. Se a gente parar para pensar um pouquinho, são os nossos desejos. Por que eu digo isso? Mais uma vez, porque no meu caso, eu já sofri demais com isso daí. Já fiz muitos planos para minha vida ir para um lado, chegava lá e falava, não é por aí não, pode ir para o outro lado. Sempre assim, sem exceção. E eu achava que eu estava lá nas rédeas da vida, estava comandando. Minha vida vai ser desse jeito. Infelizmente, para minha tristeza, porque naquela época eu sofria demais com essas coisas daí, eu sofri bastante. Ficava triste, com raiva da vida, magoado. Mas não é assim. Depois de um tempo pude perceber que as coisas apenas acontecem, vão se desenrolando. Uma metáfora que eu posso trazer sobre isso é como se fosse surfar. Por que eu digo surfar? Porque a gente às vezes pode pegar uma onda boa, uma onda ruim, mas ela sempre vai estar fluindo, essa onda. E um pouco mais profundo, a gente ainda faz parte dessa onda. A gente é essa minúscula gotícula que está formando todo esse mar, que é essa vida. Então a vida, ela vai vir em ondas. Vai vir em ondas. E quando ela está de ressaca, ela vem forte. Mas também depois disso, tem o quê? A calmaria. A vida é igual. Ela vem em ondas, vai, vem. E você pode apenas o quê? Fluir junto com ela. Pegar ela. E perceber o quê? Está no seu controle? Está do jeito que você quer? Não. Pode estar ou não. Tudo depende de como ela vem. E quando ela vem e está a nosso favor, quem é que presta atenção no que a vida está querendo te trazer? Que a vida está querendo te ensinar? O que precisamos aprimorar nessa passagem, curta passagem? Na felicidade, está todo mundo eufórico, está todo mundo extasiado, só aproveitando a vida. Aí depois quando vem a tormenta, o mar revolto, aí todo mundo presta atenção. Nossa, o que está acontecendo? Aí começa a prestar atenção na vida. Isso que eu estou falando é experiência própria. Aí que eu parei para perceber durante essa tormenta, porque quando a maré estava favorável, quem disse que eu prestei atenção na vida? Não. Então por isso que eu digo, mais uma vez, nada está no nosso controle. E porque também tem outro fator. Aqui, alguém escolheu que família ia nascer? Escolheu quando a gente está lá em cima? O máximo que a gente escolheu foi o seguinte: quero ou não quero, porque a família já estava pré-definida, pelo até meu conhecimento, Falava, você vai entrar nessa família e vai ter resgatar isso, você vai ter que integrar aquilo, mas você não escolheu, falou, quero ir naquela família bonitinha, sem problemas,
que é totalmente 100%. Alguém escolheu aqui? Eu acho que não. Aí com isso, quando a gente escolhe, né, aceita isso daí, vem uma carga genética entre seus pais. Aí já vem o quê? Seu formato físico, talvez todas as suas características assim dos dois ou parte dela. Isso também a gente escolhe? Também não. A gente escolhe em que ambiente vamos nascer, se vai ser em berço de ouro ou se vai ser num berço... Se fosse escolha, eu teria nascido no né? Então também a gente não escolhe, o ambiente a gente não escolhe onde a gente vai nascer. Por quê? Porque já está tudo programado, já está tudo lá. Alguém aqui escolheu o próprio nome? Também não, porque também já foi definido. Então se a gente parar para pensar, a gente não tem muita escolha na vida. A gente quer ter essa escolha, a gente sofre para ter essas escolhas. Aí vem a vida e não. É isso que acontece. E em cima desse tema, eu poderia desdobrar vários outros, muitos outros. Mas um que eu vou focar aqui é apenas a aceitação. A aceitação de que a vida apenas acontece. Ela está se apresentando. Ela está se desenvolvendo. E somos apenas atores. Atores, entre aspas, também, porque já está tudo definido. Já tem o roteiro. A gente só está aqui para representar. Mais uma vez, por quê? Porque a gente não tem tanta escolha assim. Tem várias definições sobre livre-arbítrio, né? Tem livre-arbítrio que fala, a gente faz o que a gente quer. Só que, mais uma vez, será? Alguém aqui acredita que tem um livre-arbítrio 100%? Alguém aqui acredita? Por que eu digo isso? A gente pode até ter um livre-arbítrio para dar o primeiro passo. O segundo já não está na nossa alçada. A gente pode seguir um caminho. Mas se a gente vai continuar nele ou não, está fora da nossa alçada. Foi a que você, né, se programou? Se foi, mas como que você vai saber se foi ou não? Aí não só vivendo. Não vem com essa ata da reunião lá. Com essa sabedoria sobre a vida. Não tem receita. Então não tem como a gente saber se aquele lado que a gente está indo é o certo. A gente vai pelo instinto, né? E o que a gente tem que fazer? Aceitar do jeito que a vida está indo. É igual hoje. Hoje eu tenho um exemplo muito bom sobre isso. Lá no curso que eu estou dando, tinha uma pessoa que estava encarregada de trazer o cafezinho para o nosso intervalo. Ela estava certa, estava convicta que ia conseguir. Estava lá com seu pó de café, com a água, com a garrafa, com tudo. Estava convicta, não poderia dar nada errado. Mas deu. O que aconteceu? Foram lá e cortaram o gás da casa dela. Não conseguiu levar o café. Então, isso para demonstrar o quê? Até as mais simples tarefas que a gente vai realizar, que a gente quer realizar e está convicto que vai realizar, vai ser realizado? A gente não sabe. Só o desenrolar da vida que vai nos demonstrar. Então a gente vai dar o primeiro passo. Eu vou realizar uma coisa aqui. Mas a gente não pode ficar preso, ficar querendo que seja realizado desse jeito. Porque a vida pode falar, não vai ser por aí mesmo. E vai ser feito o quê? A vossa vontade, não a nossa.
Por isso que eu quis trazer muito esse tema e trazer muitos exemplos do dia a dia. Por quê? Porque está próximo, é plausível acontecer. E da mesma forma que a gente tem o quê? Outros exemplos que acontecem no mundo. Muitas pessoas estão apegadas à sua casa, seu carro, apegadas às coisas materiais. O que aconteceu esse tempo atrás no Sul? A pessoa tinha, no outro dia, não tinha mais, acabou. Pessoa lá na Ucrânia, lá na faixa de Gaza, um dia tinha casa, no outro dia não tinha mais. E a gente vai ficar se apegando a isso? Uma coisa que a gente tem que se apegar, não se apegar de uma forma de pertencimento, mas apegar o quê? Nessa aceitação que tudo vai acontecer. Tudo, se tiver na sua trilha, não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito que tem que acontecer. Né? Então, por isso que eu digo muito, 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 vamos aceitar. Quando a gente aceita, a gente começa a entender um outro conceito. Se tudo está acontecendo por causa da Célia, está acontecendo por causa da Cris, por causa da Elaine? Não. Está acontecendo porque Deus está realizando. Está tudo na mão de Deus. Da mesma forma que eu dei os exemplos aqui. Cada uma pode tentar fazer alguma coisa e pode ser que consiga fazer ou não. E da mesma forma que quando a gente quer muito também, eu me perdi aqui. Desculpa. Quando a gente aceita as coisas, quando a gente realmente aceita, a gente começa a se tornar humilde, mais livre. Aí começa a linkar num outro conceito que eu dei numa outra palestra, que é sobre o que seria a liberdade. Quando a gente aceita que tudo está acontecendo não pela nossa vontade, não pelas nossas escolhas, a gente se torna livre, a gente se torna mais aberto ao que acontece, mais aberto sobre até mesmo as disputas entre as pessoas, entre todos os nossos relacionamentos. Relacionamento que eu digo, não apenas homem e mulher, mas relacionamento entre tudo mesmo. Entre nós, família, amigos, animais, natureza. Se a gente observar, está tudo apenas acontecendo. Está tudo apenas desenrolando. Está tudo apenas fluindo como uma onda. Aí, se a gente aceitar, a gente vai fluir com essa onda. Vai começar a perceber que você vai se tornando livre e isso também vai trazendo o quê? Uma paz. Vai te trazendo não uma paz que você quer, não uma paz que você deseja. É uma paz que vai apenas se apresentar, porque a paz nós já temos, nós já somos essa paz. Se observarmos, quem é que tira a nossa paz? São apenas os nossos pensamentos, são apenas os nossos desejos, os nossos quereres. Se a gente começar a aceitar, começa a vir essa humildade de aceitar, aí essa vontade das coisas já começam
a ser deixadas um pouco de lado. Com aceitação você já não está querendo, porque você já está observando que Deus está trazendo o que você necessita, está levando o que você tinha apego, e tudo está acontecendo, está tudo sendo realizado. Né? E uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, que também é referente ao nosso tema, seja feita a vossa vontade, seria também na parte lá do lado espiritual. Você acha que também vai ser diferente? Não. A gente também vai continuar seguindo lá uma pré-definição. Vai continuar seguindo um certo caminho. E aí entra o quê? Aquela escolha que eu disse. A gente vai dar o primeiro passo, mas o que vai ser realizado já sai fora da nossa alçada. E para dar esse primeiro passo, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Trazer as boas práticas, trazer a melhoria interna, uma melhoria de como vamos conduzir tudo. Se todo mundo observar, a gente opera em cima do quê? Do nosso desejo, mais uma vez, do nosso ego. É o ego sempre querendo as coisas. Se a gente começar a operar a vida se desenvolvendo para o ambiente, para o bem-estar coletivo, não só do meu bem-estar, porque muitas vezes procuramos apenas o nosso bem-estar, porque eu quero ter conforto, quero ter isso, quero ter aquilo. Mas não, começar a inverter esse olhar, começar a proporcionar a todo ambiente em que nós convivemos, começar a proporcionar um ambiente saudável, em paz, tranquilo, um ambiente que seja saudável para todos, mas para todos mesmo, sem exceção. Acho que esse mundo ele poderia melhorar nessa questão. E se alguém aqui tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, pode levantar a mão também, que agora eu quero também abrir para essa conversa, uma conversa amigável, uma conversa para poder também entender a visão de cada pessoa. E com essa visão dessa pessoa, outras pessoas também podem ser beneficiadas. É uma roda de conversa mesmo. Porque eu não gosto de falar muito sobre o que eu penso, que é meu, é minha visão, é apenas a minha percepção, são apenas as minhas palavras que estão sendo faladas aqui. E cada um tem a sua percepção, tem o seu modo de ver, tem a sua própria realidade, tem o seu sentir, né? Alguém aqui gostaria de realizar alguma pergunta, algum comentário sobre a nossa questão? Não, diante disso, né, que você falou, e isso é uma coisa que é interessante, porque eu venho sentindo essa mudança de valores, né? Porque você quer, quando você está prestes a realizar, às vezes não acontece, e quando acontece, você fala, puxa, eu queria tanto, mas não está me dando aquele prazer que eu achava que ia ter de ter conquistado isso, né? Tipo, eu queria tanto, mas talvez não era. Será que era eu mesmo que queria? Tem alguma coisa estranha que não tá me dando prazer de ter realizado isso, né? E no fundo, eu acho que assim, diante de tudo isso, a única certeza que a gente tem é a mudança. É a mudança. Tudo, né? E até mesmo uma questão que
que eu posso tirar da Célia é o quê? A gente quer. Só quer. Mas quer o quê? A gente quer as coisas boas? Sim. Só que também a gente só quer coisa boa, porque a gente quer o quê? Que não aconteça as coisas ruins. Então a gente só quer o quê? Surfar na boa onda. E isso vai acontecer? A gente vai surfar nas ondas boas e nas ondas ruins. Por isso que existe. Dias de sol, de chuva. Né? Então não tem como a gente só surfar na parte boa. E depois a gente é muito apegado a sentimentos, apegado a sensações físicas, né? Porque aqui quem gosta de estar lá num ambiente que está com aquele cheirinho não agradável, com aquele barulho irritante, né? A maioria das pessoas quer aquele ambiente suave, mas vai ser sempre assim? Não, porque mais uma vez seja feita a vossa vontade, vai acontecer, vai trazer, e a gente vai ter que fazer o quê? Aceitar. A gente vai em algum lugar, tem como você limpar? Tem como você tirar o barulho? Não. A gente vai ter que fazer o quê? Vai ficar irritado, vai ficar bravo, espernear por causa disso? Não. A gente vai ter que fazer o quê? Aceitar que está assim. E isso, aceitando, vai te trazer a paz no coração. Vai te trazer aquela tranquilidade. Por quê? Porque você tem que lembrar que tudo que está acontecendo, tudo, e o barulho, o cheiro, faz parte da mesma criação, faz parte do mesmo lugar, né? Por favor. Falando exatamente sobre esse ponto de vista da aceitação de tudo que existe do bom e do ruim, porque aqui não existe nada bom no mundo, né? Nós humanos que colocamos a titularidade do que é bom, ruim, gosto, não gosto, preto, branco, né? Para o Criador de todas as coisas, tudo é a mesma coisa. E o querer leva a gente, muitas vezes, a também culpar, né? Não a nossa vontade, a vossa vontade. A vontade de Deus que as coisas aconteçam pelo lado negativo, pelo lado ruim, um ente querido ir embora, a pessoa perder o emprego, uma pessoa, um representante da família que tira a gente do nosso eixo, né? Da nossa paz, a gente começa a culpá-los. Será que a vossa vontade, a vontade de Deus seria essa? Não, né? Quando a gente entende a percepção de que tudo que entra na nossa vida é um instrumento de crescimento, que não existe a maldade nem a bondade, mas existe o ensinamento, a gente começa a compreender o que seria a nossa vontade. A vontade de olharmos as coisas e crescermos, porque o Criador de todas as coisas faz com que a gente cresça. É um processo longo da vida. Então, quando a gente ora a Deus dizendo, a vossa vontade seja feita, o que nós estamos percebendo em nós que a vontade de Deus é feita? Como que nós estamos olhando a vida se a gente começa a comparar as coisas através do querer? Eu quero melhorar a minha situação financeira, mas a vida não fala sobre dinheiro. A boa-aventurança, a vida fala sobre as boas ações, né? Então, quando a gente entende esse vosso sentido das coisas, a gente entende que o controle não está na nossa mão. Mas a gente precisa ter uma percepção de tentar entender que o querer muitas vezes prejudica a gente em todas as nossas ações. Porque isso não faz parte do Pai. A gente é o todo nessa, né? E nós somos, né, personagens de toda essa parte dessa orquestração que a gente está fora do nosso conhecimento, está fora do nosso entendimento. Tudo que acontece, acontece por um motivo, por alguma razão. Até o que nós classificamos como ruim está fora da nossa compreensão. Porque mais para frente a gente vai entender o porquê que acontecem as coisas. Que nem eu disse do meu pai, de um dia para o outro, agora que eu estou entendendo o porquê que aconteceu aquilo ali. Para me trazer o quê? Me trazer essa compreensão que nada
que não estamos dirigindo a nossa vida. A gente está aqui atuando, a gente está aqui sendo assim, atores de uma consciência maior, que todos aqui estamos, né, se relacionando com tudo e com todos, para um ensinar o outro. Às vezes a gente ouve uma palavra de uma pessoa que a gente nunca conheceu na vida, e aquela palavra pode ter mudado algum trajeto da minha. Então tudo vai acontecendo de acordo com esses atores. A gente está aqui para representar esse papel divino. E não assim, a gente não vai chegar nessa compreensão, não nesse momento, de como funciona essa integração de tudo e todos. A gente vai estar aqui apenas aceitando. Aconteceu a desgraça na família, que morreu todo mundo, teve um motivo. Não é porque Deus é ruim. Teve um motivo para acontecer aquilo. A gente vai saber o motivo? Não. Daqui a, quem sabe, alguns milhares de anos. Né? Por quê? Porque está fora da nossa capacidade atual. A gente tem uma compreensão muito restrita sobre as coisas. A galáxia, pelos estudos, que também nem sei se é verdade, dizem que tem alguns trilhões de anos. E a gente tem o quê? Sei lá, 100 mil anos? Então a gente é o quê? É sementinha ainda. Não, mas desde os primatas antigos que a gente veio, né? A gente é muito semente, a gente é muito criancinha para entender essas coisas. Nem isso. Nem isso. A gente ainda está no projeto ali. Então, não adianta também a gente querer entender demais as coisas. Hoje a ciência está trazendo o que para a gente? Está trazendo alguns exemplos do quê? De tudo que já está funcionando há muito tempo atrás. Já está tudo funcionando. E quem é que colocou tudo isso que está funcionando para funcionar? Foram nós? Então, já veio dessa consciência suprema, dessa consciência maior que existe. Eu falo da ciência porque eu vim desse nicho. Eu só acreditava na ciência. Eu só acreditava no estudo. Aí depois de um tempo que eu vim trazer essa parte dessa consciência, que existe sim uma força maior. É uma força maior, não estou dando nomes, porque a gente aqui na Terra tem costume de dar nome a tudo. Jeová, Alá, Deus, Krishna, o que for. A gente nomeia tudo, mas é uma consciência só. É uma consciência muito grande. E a gente pensa, né, que é imagem e semelhança. Por que a gente pensa que é imagem e semelhança? Alguém já parou para pensar aqui? Porque estava escrito em algum lugar. A gente tem que pegar e levar a nossa curiosidade, levar esse feeling, não aceitar as coisas, a curiosidade que eu digo, das coisas mundanas, das coisas daqui do mundo, né? Levar a ferro e fogo. Vai lá e testa, experiencia. Eu vim dessa experienciação e me trouxe até aqui hoje para essa compreensão. Da parte de um ateu até aqui. Então foi uma caminhadinha, né? Então, sejam essa parte curiosa sobre a vida. Observem. Uma coisa que me ajudou demais aqui, nessa vida, foi observar a natureza. Observar a vida em si, não o que estava escrito. A vida. Observar os acontecimentos. Observar
até chegar nesse ponto que observar que não sou o realizador das coisas. Eu só vou até um certo ponto. Se vai ser realizado ou não, não sei. Aí já seja feita a vossa vontade. Tá bom? Tudo bem para vocês? Alguém aqui gostaria de incluir mais alguma coisa? Não? Tá todo mundo pensando. Restou alguma dúvida? Alguém aqui fala, mas eu não concordo com alguma coisa sobre isso. Pode trazer. A gente vai ter um diálogo para a gente poder tentar entender, né? Vai ser muito importante, muito enriquecedor. E tem outras coisas que eu gostaria de falar, mas aqui já entra muito na parte de uma outra linha que eu estudo, né? Que entra na parte do taoísmo, na parte do autoconhecimento, que aí a gente deixa para uma próxima também. Tá bom? Seria só mais até essa parte. Tá ótimo? Obrigada. Obrigado.